dia, a paz do Eterno esteja com todos. Nós estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal Segredos da Bíblia. Meu nome é Rumenique Thomas e te aguardo após a vinheta. Olá novamente. Nós estamos aqui hoje para poder estar abordando um tema bastante contundente, bastante profundo. Esse tema ele costuma a confundir muitas pessoas, porque as pessoas aprendem de um jeito, né? E na verdade, quando nós aprofundamos, é totalmente diferente. O tema que nós iremos abordar hoje no nosso canal é sobre a inspiração bíblica. O que é inspiração? A Bíblia, ela é só inspirada? Vamos ver nesse estudo fatos sobre isso aí. Vocês talvez estão ouvindo um barulhinho aí, a máquina está batendo, está lavando a roupa ali. Amém, irmãos? Aí vai sair um sonzinho de máquina batendo aí, vai fazer alguma zoada aí quando começar a centrifugar aí. Mas eu pretendo terminar esse vídeo aí antes de começar a centrifugar. Amém? Vamos usar o texto base de 2 Timóteo, 3º capítulo, versículo 16. É claro que nós aprendemos que para a gente chegar a uma concessão, a uma boa interpretação do texto, nós temos que ler um versículo antes e um versículo depois. Muitas pessoas pegam só aquele texto e isolam, né? E faz uma doutrina, mas se nós lermos um versículo antes e um depois, vamos ver que é totalmente diferente. Mas em questão daqui sabemos que a própria Bíblia, Escritura, ela interpreta a própria Escritura. Essa é a maior regra da hermenêutica, né? Então vamos começar aqui no versículo 14, é a seguir. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tem aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A igreja tende a levar em conta que são inspiradas, porque sabemos que lá no Concílio de Nicéia, quando teve aquela reunião lá, foi debatido quais livros entrariam no cânon, quais doutrinas seriam liberadas. Passamos um pouco aqui de relance sobre a história do cristianismo, falando um pouco sobre o Concílio de Nicéia. No Concílio de Nicéia, eles mudaram o sábado para o domingo, no Concílio de Nicéia. Claro que a Igreja Católica puxou para o lado dela. Por que, Rumenique, você fala isso? Porque ela botou doutrinas que iam favorecer a ela. Entendeu? Isso aí nós podemos aprofundar até mais depois. Toda Escritura é divinamente inspirada por Deus. Primeiro, antes de tudo, temos que saber o que é inspiração. Eu já vi muitas pessoas falando que a Bíblia ela é escrita como se fosse Deus pegando a mão da pessoa e escrevendo de uma forma mecânica. Então isso é uma coisa muito equivocada, que as pessoas às vezes não buscam para saber a real fundamentalidade. Eu tenho uma apostila aqui que é dos meus cursos teológicos que eu dei na Faculdade de Teologia Nacional. Esse aqui é um curso mais avançado, bacharel. Eu perdi várias apostilas que eu tinha, mas ainda restaram algumas. Mas graças ao Eterno eu tenho alguns livros complementares, livro de crítica textual, do original hebraico, grego, Septuaginta. Nós temos muito aí para aglomerar nosso conhecimento. Então vamos ver aqui
sobre a inspiração bíblica. Mas antes disso aí, eu gostaria de falar algo. A mensagem em si da Bíblia, ela é perfeita. Aquilo que Deus quis passar para nós é perfeito. Mas a linguagem, a escrita do homem é imperfeita. É por isso que vamos entrar um pouco também na inerrância da Bíblia. Porque muitas pessoas pegam versículos que às vezes eles distorcem, eles estão contradizendo. É porque a palavra de Deus, ela é incorrupta, a palavra de Deus, ela não tem veracidade? Não, irmãos, a palavra de Deus, ela tem veracidade. É porque, infelizmente, a tradução deixa a desejar. As traduções deixam a desejar. Então, a escrita do homem é imperfeita, porque o homem pode errar. O homem, ele pode errar em alguns pontos na Bíblia, como na tradução, mas a mensagem de Deus em si, ela é perfeita. Sabemos que a linguística da Bíblia é o hebraico, o aramaico e o grego, são as línguas que a Bíblia ela é escrita. E a inspiração bíblica, ela começa da seguinte forma. A inspiração bíblica, ela é a iluminação da mente do homem. Por causa de sua origem divina, a Bíblia é a palavra de Deus. Aqui temos duas grandes posições em relação ao significado de inspiração bíblica. Uma posição defende que a Bíblia contém a palavra de Deus. Só que nós já demos isso aqui já, né? Que a Bíblia normal, pode ser qualquer montante de livro, então a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia é normal. Mas a Bíblia, por ser sagrada, a Bíblia sagrada é os livros sagrados, sim, ela é a palavra de Deus. Enquanto outra posição defende que a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia sagrada é a palavra de Deus. Bíblia sagrada é a palavra de Deus. A dimensão humana em relação à palavra de Deus. A linguagem humana, hebraico, aramaico e grego, eram línguas usadas na época, não só pelo povo de Deus, mas também por povos vizinhos. Características peculiares. Os profetas tinham sua própria personalidade e peculiaridades na forma de escrita, e isso foi vertido para os seus escritos. Então cada pessoa ela tinha a sua maneira de se expressar. Os pescadores, eles puxavam mais para o lado da pescaria, desenvolviam mais a sua linguagem ali, o seu termo técnico. Por isso que é importante o pregador, quando for pregar para uma certa multidão, um certo público, ele usar a linguagem daquele público. Eu conheço várias pessoas que às vezes vão pregar para pessoas que são às vezes iletradas, e ele quer usar termos técnicos difíceis, grego, aramaico, hebraico. Então, vamos ver que o próprio Cristo, mestre, ele falou conforme o seu público. Para os pescadores, ele falava acerca de redes, peixes. Para os agricultores, ele usava menção sobre a terra, semente. Então, todo o povo tem uma linguagem para ser recebida. Então, um barulho um pouco forte aí, né, irmãos? Mas vamos continuar aqui, nesse estudo aqui. Tomara que não prejudique esse som aí. A linguagem da Bíblia, ela é humana. E a linguagem, ela não é mecânica. Ela não é verbal. Podemos concluir com certeza que o profeta é preservado de erro, quando se trata de uma doutrina. Então vamos ver um exemplo aí de Josué. Josué ele descreve no seu livro que o sol e a lua pararam. Mas sabemos que na realidade aquilo foi algo mais proporcional, porque foi a terra que parou. O sol, ele não nasce, o sol não se põe, mas sim a terra gira. A terra, ela tem movimentos. Então isso aí é uma coisa que é provada cientificamente. Então, Josué estava errado? Não, porque ele viu aquilo, ele viu o sol parando e a lua parando. Só que Josué, a linguagem dele era totalmente inferior ao seu conhecimento intelectual, porque Josué não sabia que a terra girava. Então, os escritores escreveram conforme o seu entendimento, conforme o que eles sabiam, entendeu?
Outra coisa interessante é que, um exemplo aí, Jeremias. Jeremias foi um dos profetas que mais demonstrou sua personalidade na sua maneira de escrever. A personalidade do profeta é toda preservada na sua maneira de escrever. A inspiração não atua nas palavras do homem. Olha, Romanique, mas espera aí, a inspiração não atua na escrita do homem. Como eu falei aqui, inspiração não é uma coisa mecânica, como muitos eles acham. Deus não tomou a mão do homem e escreveu, irmãos. Inspiração é a iluminação da mente. Se lembra de Lucas? Que Lucas ele pesquisou, Lucas ele andou, Lucas ele procurou os fatos. Todos os evangelistas procuraram os fatos para escrever. Mas sabemos que há uma grande diferença entre revelação e inspiração. Eu vou entrar daqui a pouco em revelação bíblica. Revelação, ela é superior à inspiração bíblica. O Antigo Testamento, ele é revelado. Ele é revelado. Porque tem as 613 leis que o próprio Deus ditou para Moisés. Isso é revelação, quando o próprio Deus se manifesta e fala. Outra coisa que é revelada, livro de Apocalipse, livro de Daniel, capítulo 12, ali, profecias, elas são revelações também. Inspiração é diferente de revelação, irmãos. Romanique, mas você está botando uma Bíblia para baixo? Não me entenda mal, Deus me livre disso. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Deus, ele fala através da sua palavra. Só que há uma diferença entre revelação e inspiração. Inspiração não é uma coisa mecânica. A Bíblia é a palavra de Deus inspirada. Mas como se dá essa inspiração? Talvez imaginemos um ditado mecânico, como a de um chefe, a sua datilografia. Este escreve coisas que não entende e que são entendidas apenas pelo chefe e sua equipe. Isto é que muitos chamam de inspiração mecânica. Muitos acreditam na inspiração mecânica. O Novo Testamento, Deus, ele não ditou para João, para Marcos, para Mateus. Não chegou assim, Mateus escreve isso, isso, isso e isso. Os escritores, eles escreveram conforme o que eles sabiam. Entendeu? A inspiração bíblica também não é revelação de verdades que o autor humano não conheça. Então tudo aquilo que o homem escreveu ali foi tudo coisa que ele conhecia, coisa que ele viu, coisa que ele presenciou. Apesar que Lucas e Marcos, eles não andaram com Cristo. Lucas e Marcos não foram testemunhas oculares. Eles pesquisaram, eles pegaram dados dos outros apóstolos, ajuntou e escreveram os evangelhos. A inspiração bíblica é a iluminação da mente, como foi dito aqui, do autor humano para que possa, com os dados de sua cultura religiosa e secular, transmitir uma mensagem fiel. Vamos ver que Mateus, ele escreveu para os judeus. Então ele vai usar muitos termos técnicos para os judeus. Ele começa com a genealogia ali, porque para os judeus é importante a genealogia. Lucas, como era grego, ele vai buscar riqueza de detalhes, porque ele era médico. Então o médico trabalha com detalhes, com coisas minuciosas. Já o Marcos, ele era romano. Então ele escreveu já um pouco para Roma. Ele já vai mostrar Cristo como um servo sofredor. Então cada um tinha a sua característica na sua escrita. E como eu disse, o homem pode errar na escrita, Romanique? Pode. Como foi o fato de Josué, escreveu algo que ele pensou daquele jeito que era e ele escreveu. Então, Romanique, você está falando que a Bíblia tem erro? Não, a mensagem de Deus em si ela é perfeita. Aquilo que Deus quer passar para o homem é perfeito, mas o homem, ele, pela sua linguística, pela sua escrita, o homem pode fazer erros. Pode fazer erros. Infelizmente os ateus, eles usam isso aí, esses erros da linguística. Mas para quem estuda, para quem aprofunda as escrituras, a pessoa não se abala com isso, porque ela sabe como a Bíblia foi escrita, como a Bíblia surgiu, como a Bíblia ela foi manifestada para nós. Algo interessante que os livros as cartas paulinas, elas foram escritas antes dos livros dos evangelhos. Nós vemos que na nossa Bíblia, os evangelhos eles estão em uma sequência, mas na verdade são em outras. Porque, na verdade, por ordem de escrita, primeiro seriam as cartas paulinas,
e depois os evangelhos. E algo interessante é que o livro de Marcos ele vem primeiro, porque o livro de Marcos ele foi o primeiro a ser escrito segundo a história, a tradição, e os demais acompanharam, implementando algumas coisas diferentes, cada um a sua visão. Porque é por isso que é chamado de evangelhos sinóticos. O que significa sinótico? Vistos juntos. O livro de João, ele não se encaixa nos evangelhos sinóticos. Vamos entrar um pouco na inerrância bíblica. Há duas posições evangélicas. A Bíblia é totalmente privada de erros. A Bíblia é sem erro toda vez que fala sobre salvação e fé, mas pode possuir erros em outros pontos. Eu falei aqui que a mensagem em si ela é perfeita, mas a sua linguística, a sua tradução, a sua escrita, ela pode ser imperfeita. Isso é uma coisa que a gente não pode abrogar. A Bíblia é inspirada, Romenick? Sim, sem dúvida nenhuma. A Bíblia é inspirada por Deus, porque o próprio Deus iluminou a mente do homem, o coração do homem para escrever a Bíblia. Só que não foi uma inspiração mecânica, quando muitos querem acreditar que Deus tomou a mão do homem e escreveu. Não, não é nada disso, irmãos. A Bíblia ela é inspirada e a Bíblia também é revelada. Eu disse aqui os livros que são revelados, uma revelação direta, uma revelação que Deus mostrou, entendeu? Outra coisa interessante é que a revelação de Deus, a Bíblia, ela não contém toda a revelação de Deus. Mas, Romenick, o que você está falando? A Bíblia ela não contém toda a revelação de Deus, Romenick? O que é isso? Você está virando herético? Irmãos, eu provo para você dentro da Bíblia Sagrada. Livro de Deuteronômio 29. As coisas encobertas são para o nosso Senhor, nosso Deus. Porém as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. A revelação de Deus que ainda é oculta. Aonde tem mais, Romenick? Vai no Novo Testamento agora para você explicar que a palavra de Deus ela não contém toda a revelação, mas somente o necessário para sermos salvos. Livro de João, irmãos, capítulo 21. Capítulo 21, nos últimos versículos você vai ver aqui. Versículo 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo poderia conter os livros de que escrevessem. Muitas coisas que foram feitas, muitas coisas que Deus tem ocultas ainda. É tanto que a Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiu ao coração, está preparado. Olha, a gente nem imagina o que é, porque não foi revelado. Tem coisas grandes, coisas grandes. Então até aqui, no nosso estudo, peço que você compartilhe esse vídeo, deixe seu like, se inscreva nesse vídeo, compartilhe esse estudo, para que nós possamos ser edificados pela palavra do Eterno. Amém? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente e que nós sejamos edificados por esse grande estudo. Então aprendemos aqui que a palavra de Deus ela é inspirada, mas também ela é revelada. Aprendemos aqui que a inspiração não é algo mecânico, não é algo que é como se Deus tomasse a sua mão e escrevesse, ou como se Deus ditasse. Deus falasse para você, escreva isso, isso, isso. Isso é revelação, isso não é inspiração. Inspiração é a iluminação da mente do homem. Aprendemos que a mensagem em si de Deus ela é perfeita, mas a escrita, a linguística, a tradução, ela pode conter erros. E são esses pequenos erros que as pessoas tentam nos pegar. Falar que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas a Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Eterno.